Salmos de número 42. Diz assim a palavra de Deus: como a coça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, porque eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como feridas mortal com meus ossos, me afrontam meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Senhor, fala conosco, Senhor, de forma poderosa, da maneira que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: o desejo, mais uma vez, o desejo de uma alma abatida. Quando eu estava meditando nesse texto para trazer essa mensagem, onde a pastora Milena me chamou para pregar hoje, eu confesso aos irmãos que eu fui levado a um clima diferente. A um clima meio que melancólico, vamos dizer assim. Quando eu fui ler os Salmos 42 e fui pesquisar um pouco sobre a história de Davi, porque se você perceber, em alguns salmos que ele escreve, são salmos de angústia, salmos de lamentos, salmos de solidão, de tristeza. E um dos salmos, como o Salmo 42, é um salmo totalmente de uma pessoa que está realmente abatida. Uma pessoa que está com o coração contristado, um coração meio que machucado por alguma situação. Nós vemos um Davi aqui, um Davi totalmente abatido. Um Davi que faz comparações de palavras que só quem fala é quem realmente sofreu um dano ou está passando um momento de dificuldade na sua vida. E aí Deus me mostrou uma mensagem que nós não estamos acostumados nem a ler e nem a ouvir, sobre o salmista Davi. Davi, ele mostra no Salmo 42 uma pessoa diferente daquela pessoa que destruiu Golias. Uma pessoa diferente daquele que destruiu o leão, que destruiu o urso. Davi mostra uma pessoa diferente daquela que tocava harpas e o demônio era expelido da vida de Saul. Davi agora mostra uma pessoa de alma batida. O Salmo não tem uma data histórica quando ela foi escrita. Mas eu me pergunto, será que Davi era assim somente depois do pecado com Betseba? Não.
E aí eu fui pesquisar sobre a história de Davi, e eu me deparei com um cenário totalmente alheio do que aqueles que estamos acostumados a ouvir nas pregações, nas ministrações. O Davi agora é um Davi abatido e desprezado. Eu lia no Salmo 42 palavras de uma pessoa que está desprezada. Uma pessoa que foi talvez desprezada por quem ele amava. E a gente está acostumado a ver isso na história de José. Quando ele foi desprezado pelos seus irmãos, em algum momento até mesmo zombado pelo seu pai. Mas Davi, ele não foi muito diferente. Davi, ele demonstra aqui no Salmo 42, que o momento de nós nos derramarmos em Deus é na presença do Senhor. É na presença de Deus. Davi, ele coloca um semblante aqui da pessoa abatida. Como muitas das vezes nós estamos. Nós passamos dias e dias, às vezes, tentando mostrar uma coisa que não é realidade. E uma coisa eu afirmo para você aqui nessa noite: o local de você mostrar a tristeza, a tua alma batida, é na casa de Deus. É na casa do Senhor. Então Davi, aqui ele mostra uma pessoa fragilizada. E aí eu fui me perguntar por que Davi demonstra isso. Não somente nesse salmo, mas em vários salmos. Eu fui levado também ao Salmo 69, que é um salmo de Davi. É uma pessoa que anuncia que ela estava sendo maltratada, não somente pelos inimigos de Deus, mas com pessoas que estavam perto dele. E Davi, quando rei, ele não foi maltratado por ninguém. Então isso eu tirei a conclusão de que Davi, ele estava abatido, não foi por causa do pecado com Batseba, mas sim pela sua vida. Pastor, como assim? Se prepara pelo que você vai ouvir da história de Davi hoje. No Salmo 42, ele traz um Davi com marcas desconhecidas. E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou vendo e eu estou percebendo, ouvindo, que é isso mesmo que Davi passou? E é. Vamos lá. Davi, ele coloca marcas específicas no Salmo 42 e no Salmo 69. Que essas marcas são marcas que somente Jesus vai anunciar prestes a morrer. De desprezo, de solidão, de zombaria. Davi, ele foi zombado. Não depois do pecado, eu quero que você compreenda isso. Que eu não vou falar de um Davi pós-pecado, eu vou falar de um Davi ainda na casa do seu pai. A Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas malhadas do seu pai. Olha só. Em 2 Samuel, abra a Bíblia comigo, que eu quero que você esteja no meu pensamento. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, e versículo 8, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, que de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Preste atenção. Davi, ele não cuidava das ovelhas do seu pai. Ele cuidava das ovelhas malhadas. E o que são ovelhas malhadas? Ovelhas manchadas. As malhadas ficavam as ovelhas que tinham defeito. As ovelhas que não eram as melhores, escolhidas para sacrificar ou para outro fim. Davi, ele tinha uma característica, ele cuidava
das ovelhas malhadas do seu pai. Existia uma característica e um costume na época, que os filhos bastardos, os filhos que não eram bem vistos pelos seus pais, eram colocados para cuidar dos animais com defeitos. E esses animais com defeitos, eles não ficavam à vista das pessoas. Eles ficavam em locais escondidos, onde quem chegasse na fazenda, na casa daquela pessoa, não visse os animais doentes, os animais que tinham defeitos, os animais manchados. Então Davi era um jovem que era colocado para trabalhar em um local escondido, em um local onde as pessoas chegavam e não viam Davi. Daí eu comecei a olhar assim, será possível isso? Eram ovelhas com defeito, ovelhas que não tinham características boas, mas ele olhava para as ovelhas e olhava para ele, e dizia assim: até essas ovelhas, elas são pastoreadas, até essas ovelhas manchadas, essas ovelhas que têm mancha, elas são pastoreadas. Ou seja, se essas ovelhas são manchadas e são pastoreadas, eu posso ser um filho inquerido, que não sou querido pelo meu pai, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia! E aí eu fui entrando mais um pouco, e aí eu observei que Davi, ele tinha uma aparência diferente. Lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 12 diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. A Bíblia diz que ele era ruivo, ou seja, loiro, quase loiro ou ruivo, de semblante bonito. E esse semblante, escute só, irmão, esse semblante de boa presença, ou de bom semblante, em outras traduções, semblante elegante, meigo, etc., não era uma característica daquele povoado ali. E aí eu comecei, rapaz, Davi, ele era loiro, era pequeno, era branco, tinha uma aparência diferente das dos seus irmãos. E aí eu comecei a observar, talvez, será que Davi, ele não era filho do mesmo pai e da mesma mãe? Eu comecei a ficar intrigado com isso. Será que Davi tinha uma característica de uma aparência diferente dos seus irmãos? Porque a Bíblia faz questão de dizer, ele era um jovem ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. Ou seja, ele era diferente dos seus irmãos. E nós sabemos que naquela região ali, não tem característica, principalmente naquele tempo, de pessoas ruivas, de pessoas brancas, de pessoas loiras. E aí eu observei mais ainda, que quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, todos os filhos estavam reunidos, menos Davi. Aí eu fiquei pensando, por quê? E aí eu fui ler, pesquisar. Existia uma característica e uma cultura ou um costume, que quando um profeta fosse visitar a casa de alguém, ele mandava o servo primeiro. O servo ia na frente e comunicava a visita naquela casa. E dizia assim, olha, o profeta vai vir visitar a casa. E quando era anunciada a visita do profeta, o dono da casa, claro, tinha um costume de receber bem. Receber com comida, com alimento e etc. Só que a Bíblia diz que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, todos os filhos estão lá, e eles não estão lá por coincidência.
Eles estão lá porque o profeta avisou que vinha. E Jessé mandou chamar todos os 7 irmãos de Davi. Porém, Davi não estava. Davi estava onde? Cuidando das ovelhas malhadas, escondido. E aí eu fiquei intrigado com isso, irmãos. Davi não foi convidado. Olha só, versículo de número 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E ele disse: ainda falta o menor, e esse que apacenta as ovelhas. Davi não estava na casa de Jessé. Eu cheguei à conclusão, irmãos, que Davi não era querido na casa do seu pai. Davi não era bem visto na casa do seu pai. Tanto é que no capítulo seguinte, o seu irmão vai criticar Davi. Vai zombar da espiritualidade de Davi. E Davi se vê como desprezado na casa do seu pai. Só que acontece algo inesperado. Mesmo Davi não se assentando na mesa com seus irmãos, Deus honra Davi. A Bíblia diz no versículo 11 ainda: disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Pastor, será que o senhor está falando sério? Eu fiquei pensando, será que eu vou pregar? Meu Deus, eu tenho que pregar. E aí, para a gente concluir essa história de Davi, que aí eu tenho que passar a mensagem para os irmãos, não quero demorar muito. Olha só o que acontece. No Salmo 51. No versículo 5. Davi peca. Comete o pecado do adultério. E aí olha o que ele escreve aqui: eis que em iniquidade fui formado, e no pecado me concebeu minha mãe. Davi não era filho da mesma mulher do seu marido. Jessé, Davi, o filho de Jessé, não era filho da mesma mãe dos seus irmãos. Pastor, mas isso aqui não fala do pecado não. Isso aqui fala do pecado da mãe dele. Porque desde quando a gente pensava, eu ficava pensando que ele estava falando do pecado de Adão com Eva, e não é. Porque desde quando conceber no casamento é pecado? Desde quando ter filho no casamento correto é pecado? E não é. E nunca foi, e nunca será. Ele está falando aqui do pecado que o pai dele cometeu com a sua mãe. E ele diz assim: eu fui gerado no pecado. E aí eu cheguei à conclusão: Davi era um filho bastardo. A sua mãe não era a mesma mãe dos seus irmãos. Por isso que Davi tinha um coração contristado. E não foi simplesmente por causa do pecado com Batseba. Ele teve uma vida difícil dentro da sua casa. Ele não teve uma vida feliz com os seus irmãos e com seu pai. Ele era desprezado, era colocado para cuidar das ovelhas malhadas. Ovelhas que ninguém queria cuidar. Mas mesmo assim ele sentiu no coração dele o alento do Senhor. Por isso que ele escreve o Salmo 23. Escute só. O Salmo de número 23, desculpa. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi estava dizendo assim: eu só encontro alento na casa de Deus, porque dentro da minha casa eu não tenho. Eu só encontro esperança diante da casa do Senhor, porque na minha casa eu não tenho. Por isso que ele escreve o Salmo 42, e ele diz assim: como a coça brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele tem um desejo desenfreado de estar na casa do Senhor. E essa é a realidade de muitas pessoas, porque vive dentro de um lar, tem uma vida lá fora social totalmente bagunçada, tem uma vida social lá fora, às vezes até dentro de casa, que não tem alinhamento nenhum. Vive uma vida de miséria espiritual, sentimental, e o desejo dessa pessoa é morar dentro da igreja, é ter uma vida constante. Aí Davi diz assim: olha, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A minha alma anseia pelo Senhor, o que Davi está dizendo. E olha, preste atenção, ele demonstra uma angústia terrível no Salmo 69. Abre a sua Bíblia lá. Tira o som do computador. Salmo 69, no verso 20 diz assim: afrontas me quebrantaram o coração, estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. E eu li o Salmo 69 e observei que Davi estava sozinho. Não tinha ninguém por ele. Não tinha ninguém que fosse lá: não, vamos lá, Davi, vamos para frente, vamos avançar. E aí nós ficamos pensando: como é que Deus escolhe Davi? Deus olhou para Davi lá sozinho, cuidando das ovelhas, malhado do seu pai, mesmo sendo desprezado, cuidando dos animais que eram defeituosos. Mesmo assim, ele lutou pelas ovelhas, ele derrotou o leão, derrotou o urso, e ali naquele campo ele criou coragem, foi sendo moldado para ser um grande campeão, um grande vencedor, derrotar gigantes e se tornar rei de Israel. Aleluia. Davi era um desprezado, ele expressa a dor da alma. E ele diz assim: como a coça anseia pela água, assim meu coração deseja por ti, Senhor. E aí eu fui olhar porque a coça almeja pela água. Muita gente pensa que, a gente até pensava, né, que a coça queria beber água. Quem quer beber da água de Deus é Davi, não é a coça. Ele diz assim: como a coça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Davi que diz assim: a minha alma tem sede de Deus, não é a coça. É Davi que tem sede, não é a coça. E aí eu fui pesquisar por que a coça anseia pela água. Porque ela tem uma característica que outros animais não têm. Se ela fica muito tempo sem água ou sem beber água, o seu suor transpira um odor, um fedor, que os animais sentem de longe e vão correndo para buscar a coça. E aí Davi está dizendo assim: como a coça anseia pela água, porque ele estava no campo e ele observava que a coça saía desesperado para alcançar a água. Não era para beber, era para se molhar, para que o seu fedor, a sua caatinga fosse retirada e ela não ser tragada pelo animal, pelo inimigo. Assim Davi estava dizendo: assim como a coça anseia pelas águas, eu também quero entrar nas suas águas, para que tire toda a sujeira, toda a amargura, e o meu inimigo não venha me devorar.
Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, Deus. Aleluia. Os animais vão atrás dela por causa do cheiro. E Davi queria se safar dos seus inimigos. E eu louvo a Deus, irmãos, porque tem muito inimigo querendo destruir a tua vida. Mas uma coisa eu te digo: as águas do Senhor estão aqui nessa noite para você entrar. E vamos encerrar. Salmos 42, verso 3. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Esse choro de Davi aqui, irmãos, não é um choro apenas do pós-pecado. Ele é um choro que diz assim: o meu choro que me sustenta de dia e de noite. As minhas lágrimas servem de mantimento para mim, de dia e de noite, porque lá fora estão dizendo: onde está o teu Deus? Ele estava dizendo, em outras palavras: somente eu e o Senhor sabe o que é que eu passo na minha vida, e são as minhas lágrimas que me dão força para continuar. Eu quero dizer para você nessa noite: são as tuas lágrimas que vão te levar para os pés do Senhor, e o Senhor vai te dar a vitória. É por isso que Salmo de 91, Davi escreve assim: olha o que é que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Através do desprezo de Davi, ele olhou para ele mesmo e disse: assim como a corça anseia pelas águas, eu também anseio pelo Senhor. Assim como a corça deseja água, eu desejo o Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei na presença dEle e diante da face dEle? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Eu quero dizer para você nessa noite, debaixo do sangue de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele está bem aqui, dizendo para você: eu sou descanso para a tua alma, eu sou descanso para o teu coração. Se os teus inimigos estavam correndo ao teu redor, querendo tragar a tua alma, querendo tragar a tua vida, querendo destruir você, eu quero dizer que nessa noite o Senhor está aqui, as suas águas, para você adentrar nessas águas, tirar toda a impureza, todo o cheiro que atraiu o inimigo para a tua vida, para a tua alma, para que você seja liberto em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para transformar a tua alma, para transformar a tua vida. Se você está sendo desprezado, não sei lá por quem, isso não importa. O que importa é que o Senhor não te despreza. O Senhor não desprezará o teu coração quebrantado e contrito. O Senhor dos exércitos, Ele é poderoso para te dar vitória.